Boa noite, o Canal Livre está no ar e no programa desta noite nós recebemos o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Eduardo Campos. Nós vamos falar do papel da base aliada no governo Dilma, da importância do seu partido, o PSB, na cena política brasileira, das recentes crises da esplanada dos ministérios. Na segunda parte do programa, vamos aí mergulhar de cabeça na economia e nas coisas de Pernambuco, que é uma economia que está crescendo em quantidade e em qualidade. E também dos desafios da região nordeste do país a partir desse olhar pernambucano, digamos assim. Para entrevistar o governador Eduardo Campos, estão aqui comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Fábio Panunzio. Antes, porém, um pequeno retrato do nosso convidado. Eduardo Henrique Ascioli Campos está no segundo mandato à frente do governo de Pernambuco. Em 2010, foi reeleito como governador, com a maior votação proporcional do país, 83% dos votos. Neto de Miguel Arraes, Eduardo Campos começou cedo na política. Em 1986, participou da campanha que elegeu o avô governador de Pernambuco pela terceira vez. Foi chefe de gabinete de Arraes entre 1988 e 1990, ano em que foi eleito deputado estadual, já pelo Partido Socialista Brasileiro. 4 anos depois, chegava ao Congresso Nacional. Foi secretário do Governo e da Fazenda de Pernambuco. No terceiro mandato, como deputado federal, já em 2002, se destacou como articulador do governo Lula nas reformas da Previdência e Tributária. A proximidade com o presidente o levou ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi o ministro mais jovem do governo Lula. Presidente nacional do PSB desde 2005, Eduardo Campos é apontado hoje como um dos principais nomes da renovação política brasileira. Há 6 anos no comando de Pernambuco, Eduardo Campos tem entre as conquistas o crescimento da economia do estado, hoje a maior da região. A transparência na gestão dos recursos também se tornou uma marca de seu governo. Por aqui, a população pode acessar e checar as contas públicas pela internet. Governador Eduardo Campos, nós vamos agora partir para a questão nacional, a do momento, né? Como comandante do PSB, que é um partido da base aliada, mas partido com luz própria, descolado de qualquer outra sigla da própria base aliada, como o senhor avalia essa erupção da crise, digamos assim, na esplanada dos ministérios e o desempenho do governo Dilma na resolução dessa crise, que aliás é de fundo mais moral do que político? Bem, primeiro, boa noite a todos e todas que estão em casa, meus cumprimentos a vocês. Eu vejo que a presidente Dilma tem um enorme desafio, o desafio de suceder um governo super aprovado como o governo do presidente Lula, um político com a forma do Lula se relacionar com a sociedade. Além de pernambucano. Além de pernambucano, que é uma virtude importante. Nós assistimos ela se eleger como a primeira mulher a chegar à presidência da República, suceder um governo super aprovado, ela ter o desafio de enfrentar uma inflação ali que dava sinais de aparecer com grande expressão, um mundo e uma economia muito mais complexa, mundo afora, né? Um ambiente internacional muito mais complicado do que o presidente Lula teve que enfrentar, e sem ter a vivência, a convivência com a política institucional. Ela é um quadro político desde sua juventude, mas sem a experiência do parlamento, dos embates, das lides, ou seja, eu avalio que dentro dessas circunstâncias a presidenta Dilma tem saído muito bem. Ela tem sido muito firme nas posições, nos valores que entendemos são valores que foram reclamados pela sociedade brasileira desde as eleições, haja vista inclusive a expressão dos votos que a Marina teve nos centros urbanos ali na eleição, que eram claramente um sinal, era um aviso
né, que entendo que a presidenta Dilma percebeu, foi ao segundo turno e cravou com muita clareza ao longo desses 7 meses esse posicionamento. Então ela tem sido firme nessas posições que tem agradado a opinião pública brasileira. Governador, mas a crise está feia, né? Ela atinge dimensões incríveis. Em 8 meses de governo, 3 ministros já caíram, né? 2 por razões morais, né? O outro por questões de indisciplina. A base da presidente, a base parlamentar da presidente é muito complexa, não é confiável. Não é? Já tem setores da base demonstrando que podem se rebelar contra o governo e ela precisa continuar essa faxina. Como é que o senhor entende esse exato momento, esse ponto aí? Ela tem que continuar e, ao mesmo tempo, a base está reagindo e já está ficando muito brava. Na verdade, eu acho que crise seria se a presidenta tivesse mudando o seu discurso, os seus valores, não estivesse tomando as providências que ela tem que tomar. No caso de ter alguma denúncia, algum fato que precisa ser apurado, pessoas que precisam ser afastadas, eu acho que, nesse caso, ela não é uma crise, né? É uma afirmação de valores. E é uma afirmação que pode criar uma crise na relação com a base. Que pode criar uma crise. Já tem lideranças da base dizendo que pode não votar em matérias de interesse do governo. Mas há crises que são oportunidades. Claro. Né? Eu acho que o grande desafio aí é como ela coordenar a base para tocar o governo, o que interessa ao governo tocar, o enfrentamento à miséria, a melhoria da educação, a formação de jovens quadros nas nossas universidades para enfrentar o crescimento do Brasil, colocar a educação na ordem do dia, garantir o financiamento da infraestrutura, são os desafios que estão na ordem do dia, conter a inflação, ver como é que o Brasil passa por essa crise internacional sem tantos sobressaltos, tudo isso é o principal. Aqui do lado tem essas questões de ordem técnica, da gestão, de ordem muitas vezes ética, política, ela tem que enfrentar, sem perder o foco. Os órgãos de controle estão aí funcionando no Brasil graças à democracia. Quem foi que deu força ao Ministério Público? Quem foi que deu força ao Tribunal de Contas? Quem deu força à atuação da Polícia Federal? Foi o Brasil viver uma democracia. Nós ajudamos a construir isso. Os órgãos de controle, inclusive interno, como a CGU, cuidem de quem está fazendo algo errado e vamos cuidar de fazer o certo pelo Brasil. Governador, agora, isso aqui o mito se refere, quer dizer que é uma reação política a um problema moral, pode realmente trazer problemas na organização da base. Eu queria saber se o senhor percebe nas atitudes de Dilma algo diferente da praxe do governo Lula, porque ela demitiu o principal ministro do governo, que era o ministro Palocci, demitiu toda a cúpula dos transportes. E agora tem esse episódio lá no turismo e no Ministério da Agricultura que envolve um grande aliado, que é o PMDB. O PMDB já tinha dito há umas 2 semanas, mais ou menos, que com ele a história é outra. Será que é mesmo? Quer dizer, uma questão moral no Brasil pode virar uma intrincada questão política a ponto de ameaçar a governabilidade de um país? Sinceramente, eu não sou daqueles que alimentam essas diferenças entre a presidenta Dilma e o presidente Lula. A presidenta Dilma tem um estilo, uma formação diferente do presidente Lula. E é bom que a gente saiba que eles são diferentes na caminhada, na forma, muitas vezes, de lidar com determinados assuntos, mas eles são comprometidos com o mesmo projeto político. Ninguém nesse país vai ver a presidenta Dilma separada do presidente Lula. Tenho clareza disso, da lealdade e da correção da presidenta Dilma. Aliás, essa semana os dois se reuniram e parece que o ex-presidente Lula deu conselhos intensos e significativos para ela, como tratar da base e principalmente como tomar cuidado com o PMDB. Né? Com certeza, alguém que tenha a caminhada do presidente Lula, 8 anos como presidente da República, é importante que seja ouvido. Eu vejo muitas vezes o PSDB, quando vive uma crise, ir à casa do Fernando Henrique. É importante ouvir que o PSDB ouça o presidente Fernando Henrique, como é importante que o nosso campo político ouça o presidente Lula. A presidenta Dilma tem a condução do processo. Ela tem senso de responsabilidade e de autoridade. Agora, eu acho que ela não vai transigir, como nós não vamos transigir, seja de qual partido for, tem que cumprir a lei. Esses valores estão sendo reclamados pela juventude brasileira, pelo empresariado brasileiro, pelos autônomos brasileiros, pela nova classe média,
que nós queremos ver a política sendo feita com decência. Só interessa melar a política àqueles que querem o conservadorismo. A política é o único caminho. Quando a gente limpa a política e aproxima o povo da política, tem mudança que a sociedade ganha. Quando nós aproximamos o povo da política, nós construímos a democracia. Quando nós aproximamos o povo da política, nós fizemos a estabilidade econômica. Quando nós aproximamos o povo da política, nós fizemos a pauta social vir para a pauta política brasileira. E agora eu acho que a presidenta Dilma vai dar a sua contribuição, vai construir a nova agenda, a agenda do futuro do Brasil. E no futuro no Brasil, a gente não vai ver no futuro no Brasil a vida pública com ficha suja, a vida pública transigindo com corrupção, com patrimonialismo, com coronéis se apropriando com o que é do povo. Então ela vai dar ao seu modo a contribuição. Governador, o senhor tem sido muito crítico desse modo de fazer política em Brasília, né? A respeito, por exemplo, da relação do governo com a sua base, com a formação de governo. O senhor acha que deveria ser diferente? O senhor acha que essa disputa por cargos, por benesses, isso aí só conspura com a política, o senhor tem dito isso, e às vezes até provoca a polícia, né, como nós temos visto, né? Agora, não se deu nenhum passo nesse sentido, né? Se eu pega a base do governo, o modo como foi formada essa base, é puro pragmatismo ali de um lado e necessidade de governabilidade do outro. Quer dizer, nós não estamos engatinhando nesse ponto que o senhor condena. Com o aparelhamento ainda em quinta marcha? Olha, eu na verdade, sou um defensor da meritocracia no serviço público. Acho que a política é uma atividade muito importante, nobre. É por ela que a gente vai construir cidadania, desenvolvimento equilibrado e sustentável. É esse o caminho e nós precisamos construir novos valores para a política brasileira. E isso deve ser um compromisso de todos os partidos que têm interesse em aproximar a sociedade da política e fazer a agenda do Brasil do futuro. E entendo que, se a gente for para outros países, mundo afora, a gente vai ver participação de partidos, com coalizões, participação, mas nós não podemos fazer isso, né, nos arremedos, nos arranjos que levam muitos incompetentes, interesseiros ou pessoas que não têm uma devida formação a ocupar pontos chaves na máquina. Nós temos que prestigiar os partidos com ação concreta, os prefeitos com obras, com realizações, com melhoria do serviço público, os parlamentares podendo ser prestigiados com recursos que são recarreados para políticas públicas. Eu acho que botar nas caixinhas em Brasília dos órgãos, nos DAS da vida, na esplanada, só porque o meu partido ou outro partido indicou, está errado. Nós temos que fazer com que o mérito possa ser observado. E a gente precisa que essa máquina pública valorize servidores, se crie carreiras de Estado. Para cada mudança de governo, não tem mudança de todas as caixinhas. É impossível isso, não é assim na França, não é assim na Inglaterra, não é assim nos Estados Unidos, né? Em qualquer empresa. Agora, isso leva um tempo, Mitri. Isso não é uma coisa que se faça por decreto, isso se faz com acúmulo, né? com democracia, com anos de liberdade, com a imprensa chamando a atenção, como vocês estão chamando aqui a atenção, para que se ganhe essa consciência. Mas eu queria saber do senhor, que é um homem que está habituado ao poder, como é isso na prática, né? Porque parece que há no Brasil uma cultura do pragmatismo, mas não é uma cultura de corrupção. É natural que um líder político vá para a televisão e diga assim, se o meu partido não for contemplado com tal coisa, objetivamente, ele vai votar contra tal projeto. Quer dizer, existe uma desvinculação clara entre interesse patriótico ou ideológico ou qualquer outra coisa e a necessidade eventual de qualquer demanda conjuntural dos partidos. Tem que quebrar essa cultura, mas como é que faz isso na prática? Na prática, nós fazemos isso, na verdade, acumulando democracia, fazendo com que, por exemplo, experiências como as experiências municipais, as experiências nos governos, que estão renovando essa prática política, começam a surtir efeito. Tem vários estados e vários municípios e áreas do próprio governo federal, onde você já começa a ver. Cito, por exemplo, uma área como a de ciência e tecnologia. Nós conseguimos já, no governo do presidente Lula, no último governo do presidente Fernando Henrique, no governo da presidenta Dilma, que, por exemplo, os institutos de pesquisa, hoje,
como é que se chegam ao nome que vai dirigir o Instituto de Pesquisa? Comitê de Busca. Como é que é isso? É um edital, quem tem formação para aquela área se candidata, apresenta um projeto, é submetido a uma banca de examinadora que faz uma lista tríplice e a presidência designa. Nós estamos levando essa experiência, por exemplo, para a área da educação em Pernambuco, onde nós estamos designando... Em Pernambuco, governador, em Pernambuco o senhor tem uma certa facilidade, né? Quantos deputados da oposição o senhor tem lá? Não, temos uma oposição forte do ponto de vista da história, dos número de partidos. Agora temos um diálogo, nessa última eleição nos deu um conforto de ter na Assembleia 40 dos 49 deputados e fizemos 20 dos 25 deputados federais e os 2 senadores. O senhor tem o apoio de 40 entre 49. Dos 49. E isso permitiu ao senhor fazer esta revolução na área da gestão, na área da meritocracia. Nós começamos a fazer essa mudança já em 2007. Ali, quando assumimos o primeiro mandato, antes de assumirmos, na verdade, com a ajuda do Movimento Brasil Competitivo, nós tivemos todo um apoio de suporte de gestão para inovar na gestão pública. E, a partir daí, instituímos carreiras no estado de gestão, tanto no planejamento, como na administração, como nas finanças. Instituímos remuneração variável na educação, na área de segurança pública, com prêmios das áreas que têm redução da violência, na área da saúde também. Prêmio para setores policiais, por exemplo, Sim, que tem bons resultados? Tem bônus trimestral para indicadores de segurança nas 26 áreas em que são distribuídos o Estado. O Estado é distribuído em 26 áreas. As áreas que batem meta têm bônus trimestral por resultado e tem um bônus anual que chega próximo a um 14º salário. E como é o sistema de acompanhamento dessas metas? Como é o controle disso? Isso tem uma equipe que faz o monitoramento e todo mês eu faço cheque com as lideranças das equipes de polícia das 26 áreas dos números que são cotejados e levantados pela equipe técnica. Agora, governador, o que o senhor faz lá em Pernambuco? Porque o Pernambuco é Brasil, a gente tem as mesmas forças atuando ali no Poder Legislativo local. Eu queria saber o seguinte, como é que o senhor trata lá o pedido de natureza fisiológica do deputado da sua base ou do deputado da oposição, quando eventualmente o senhor precisa dele? Como é que o senhor encaminha essa negociação? Que é uma negociação que é praticamente o padrão de relação entre o Parlamento e o Poder Executivo no Brasil, né? Na verdade, nosso governo tem a participação de muitas pessoas que não são de partido nenhum. E temos a participação de representantes dos mais diversos partidos que estão compondo a nossa base de sustentação, que são 19 partidos. Nós, ao chamarmos um companheiro do PDT, ou um companheiro do PT, ou alguém do PSB, que vem compor o governo, os partidos me indicam um conjunto de nomes, uma lista, eu escolho o secretário. E a partir dali, ele monta a equipe dele, ele tem a delegação para montar a equipe dele. Não é como no governo federal, em que o presidente indica o ministro e o partido indica o secretário executivo ou vice-versa. Não é isso. Eu chamo alguém que vai liderar uma equipe. O seu secretário tem poderes para montar a equipe dele. Monta a equipe dele e vai me prestar resultados. Erra todo mundo. Erra todo mundo. Ele vai cobrar resultados numa gestão que tem meta, que tem medição de resultados, que tem uma governança efetiva, que semanalmente nós estamos acompanhando duas áreas do governo. Nós temos 10 objetivos estratégicos definidos no governo, que é uma leitura do nosso programa, uma participação da sociedade em grandes seminários regionais que fizemos, tem um mapa da estratégia, e nós, a cada objetivo estratégico, vem os secretários envolvidos, por exemplo, educação e ciência e tecnologia. Vem os secretários da área, a atividade e meio. Se coloca os objetivos estratégicos que foram definidos e se vê o cronograma de execução de cada um deles. Um secretário desse que escolheu mal, dificilmente ele demora. Rapidamente, se ele compôs a equipe com alguém que não tem padrão, ele vai tirar alguém que não tem padrão, porque ele não vai passar a vergonha de estar vendo ali outros funcionarem e ele não está funcionando. Na implantação do seu projeto, vitrine, na implantação desse projeto de meritocracia, até agora, qual foi a área de maior resistência dos partidos ou das repartições? Eu acho que, no início, algumas áreas específicas da máquina reagiram fortemente. Mas depois que vê que é um processo irreversível,
há um certo encantamento pelo modelo, porque os efeitos começam a ser percebidos. Por exemplo, a escola. A escola que tem como referência a regional de educação. Professor que leva a sério a sua missão tão importante, vê que o diretor da regional de educação não foi escolhido por um deputado ou por um político, mas por uma banca examinadora. Que vê que sua escola tem um projeto estratégico para a educação, que olha o ambiente da escola. Governador, deixa eu interromper o senhor para perguntar, como é que se dá isso? Porque os sistemas que a gente conhece são aqueles em que há um corporativismo, e aí os próprios professores elegem o diretor, ou aquele do apadrinhamento político, em que o diretor é escolhido por indicação de algum deputado ou coisa parecida. No caso de Pernambuco, como é que é? Ele passa por uma banca como se fosse uma banca de emprego, é isso? Não, o diretor regional de educação, ele abre-se um edital, né, para as 17 regionais de educação. O professor tem que ser professor concursado da rede, ele se candidata. Ele apresenta o projeto dele para melhorar os indicadores de educação daquela região. E ele por escrito. E ele é submetido a uma banca formada por 3 profissionais de educação de cada uma das nossas universidades públicas. São 9. E ele defende a tese? Ele defende a tese de trabalho dele, recebe uma nota e eu recebo os 3 primeiros. E nomeei sempre o primeiro lugar, né? Ele vai tomar conta do projeto naquela região. A escola, os diretores são eleitos, agora vai ter eleição. O que é que eu introduzi? Porque eu já encontrei a eleição como norma da designação de diretores. O que é que eu introduzi? Um curso de capacitação, né, e uma prova para quem vai ser candidato. Não é qualquer professor que pode ser, ele tem que ter a capacitação para ser gestor de uma escola, que é mais do que ser professor, ele tem que ter a capacidade de gerir uma equipe pedagógica, de suporte administrativo, saber usar ferramentas de tecnologia de informação para alimentar os dados sobre a vida de cada aluno, enfim. É mais do que dar uma aula, é tomar conta de toda uma escola, ora com 1.000 alunos, com 2.000 alunos. Aquela escola da regional, ela tem uma meta no IDEB, ou seja, essa meta nós fazemos medição externa, aplicamos provas anualmente para os alunos e se bate a meta acordada, como é? Numa região, a escola tem como referência a melhor escola da região, e a melhor da região tem a melhor do estado, e a melhor do estado tem a melhor escola pública do país como referência. Se bateu a meta, tem 14º salário, do porteiro da escola à diretora da escola. Governador, o senhor parece que assumiu no começo do governo Dilma uma espécie de missão de falar com a oposição, ou o senhor mesmo sugeriu isso e começou a fazer alguns contatos, tentando uma relação, digamos, civilizada com a oposição. E o senhor tem na oposição uma afinidade especial com o ex-governador mineiro, o senador Aécio Neves. Entre o senhor e o Aécio Neves há outras afinidades, até históricas, né? O senhor foi o secretário particular e depois o chefe de gabinete do seu avô. O Aécio Neves também era o secretário particular e depois esteve no gabinete do avô dele. Os dois do PMDB, Miguel Arraes e Tancredo Neves. Só que os dois não tinham muita afinidade. Há uma frase famosa do Tancredo, não sei se o senhor lembra disso, se o senhor gosta de lembrar, que o Tancredo, num dado momento, ele disse assim: o meu PMDB não é o mesmo de Miguel Arraes. E abriu uma crise danada no PMDB, que era o famoso partido ônibus da época. O senhor, ao contrário, o senhor está num partido que não é o do Aécio, mas parece que vocês têm mais afinidades do que Tancredo e Arraes. Eu queria saber como até onde vai essa afinidade sua com a Aécio. Vocês têm alianças políticas. Em Belo Horizonte, por exemplo, o senhor ajudou a eleger um prefeito do seu partido. Como é que isso está agora nas articulações para as próximas eleições? E as suas relações com a Aécio, como é que são? Passada a eleição, nós tivemos a preocupação de expressar uma opinião, a própria presidenta Dilma e a outros companheiros em Brasília, de que os termos em que ocorreram a campanha não foram as melhores. Essa campanha de 2010 não foi das melhores. Não discutimos bem o Brasil e a nova agenda brasileira. Foi uma péssima campanha, vamos dizer a verdade. Então nós tínhamos que ter a capacidade de retomar o diálogo num outro tom. E eu defendi e defendo
que haja um diálogo institucional com a oposição. Eu acho importante que o governo e a oposição possam discutir sobre questões relevantes do Brasil. Não é porque é da oposição que não presta, esse tipo de política está vencido, né? Nós temos com segmentos da oposição mais identidade do que com segmentos que estão na base de sustentação do governo. Nós construímos a democracia juntos com segmentos da oposição. Nós convivemos em projetos comuns importantes da volta da democracia, da normalidade institucional, enfim. Então, essa foi a defesa. Quanto à pergunta, a relação do doutor Arraes com o doutor Tancredo... O senhor lembra da frase do Tancredo? Lembro perfeitamente, mas aquilo era, de certa forma, combinado, viu? Porque, na verdade, eles eram diferentes, mas o Tancredo disse uma certa feita a Fernando Lira, que estava coordenando lá a campanha, disse: olha, Fernando, eu só deixo o Palácio da Liberdade, só renuncio o governo de Minas para ir ao colégio eleitoral, se tiver o apoio de 2 brasileiros. E o Fernando Lira, quais são? Ele disse: eu preciso do apoio do Arraes e do Chico Pinto, deputado federal pela Bahia, um grande brasileiro que já se foi também. Bem esquerdos do Tancredo, mas que era uma forma de garantir uma pactuação à esquerda, ou seja, ali tinha muita sabedoria junto de um sertanejo e de um mineiro. Mas eu tive a oportunidade, desde esse tempo, de conviver com Aécio, depois de conviver com ele como parlamentar, de participar da condução de um pedaço da oposição para votar nele para presidente da Câmara, e ele foi um bom presidente da Câmara, e dali ele saiu para ganhar o governo de Minas Gerais. É um governo que o nosso partido participou, né? E tivemos a alegria de ver uma unidade entre Fernando Pimentel, hoje ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte, com Aécio, para colocar esse extraordinário brasileiro, que é o Márcio Lacerda, à frente da prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que a gente precisa mais dessas experiências Brasil afora, né? O senhor continua fazendo contatos com outros setores da oposição? Sim. Consta que o senhor leu 2 vezes aquela carta do Fernando Henrique, é verdade? Li, achei a carta uma boa reflexão, acho que foi o documento com maior profundidade que a oposição produziu, a tentativa de fazer uma leitura do que aconteceu. E mas tentaram... no PSDB parece que a maioria não leu nenhuma vez. Num determinado momento tentaram diminuir a coisa, enfim. De fato, há um esforço intelectual do ex-presidente Fernando Henrique de reposicionar o seu partido. E para a democracia e para o país é importante que a oposição possa refletir sobre o país e botar ideias para disputar, para não ficar uma rinha, como ficou a última eleição, se discutindo assuntos que não têm relevância na pauta da sociedade. Muito bem. Só perguntar, só para não perder o momento, que o senhor falou essa frase que o senhor repete bastante, que há na oposição pessoas com quem a gente tem mais identidade que muitos que estão na base do governo. A gente percebe quando o senhor se refere aí ao Aécio e outros do quilate dele. Mas quem é a pessoa na base do governo com quem o senhor tem menos identidade do que com certos opositores do governo? Muitos que eram governo quando o Fernando Henrique estava. Quer dizer, são aqueles que sempre são governos. Né? São aqueles que sempre são governo. Né? Nós sabemos. Jamais será oposição, mas agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, Canal Livre, hoje com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, volta dentro de instantes. Estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. Bom, Pernambuco tem hoje uma economia em plena ebulição. É, aliás, o estado que mais cresce no país. Mas todo esse crescimento traz também novos desafios, até porque uma vez o Roberto Campos deixou escrito que a economia só resolve um problema antigo criando 2 problemas novos. Vamos lá, então. Com a população de quase 8 milhões, Pernambuco é hoje o estado que mais cresce no Nordeste.
Por aqui, a taxa de desenvolvimento econômico é superior à média brasileira. Em 2010, o PIB avançou 9,3% contra 8,4% do nacional. Resultado do processo de reindustrialização que o Estado vive, com a implantação de novos polos industriais, como o petrolífero, o naval e agora também o automobilístico. Investimentos que têm ajudado a diminuir o índice de desemprego. Em junho, a taxa de desocupação na região metropolitana foi de 6,1%, a mais baixa para o mês desde 2002. Pernambuco começa a se estruturar para a Copa de 2014. Uma parceria público-privada está construindo a cidade da Copa, que além da arena vai ter um bairro todo planejado. Mas para receber o mega evento do futebol, ainda há muito a ser feito, a começar pela mobilidade. Esta é uma das principais avenidas do Recife. Por aqui, todos os dias, passam cerca de 100 mil veículos. Um fluxo intenso que nos horários de pico obriga o motorista a se manter a uma velocidade média de apenas 5 km por hora. Com uma frota nova de quase 60 mil carros por ano, os engarrafamentos se espalham pela região metropolitana. Apesar do desenvolvimento econômico, outro antigo problema ainda preocupa o pernambucano, a violência urbana. Mesmo com o número de homicídios caindo no estado, ele ainda é alto. Somente este ano, mais de 2.236 pessoas foram mortas no estado. Bom, governador, fala-se agora em todo o país da desindustrialização do país, mas com uma ressalva, estaria havendo, na contramão, uma pernambucanização da indústria brasileira. É isso mesmo? Na verdade, nós estamos vivendo uma reindustrialização em Pernambuco, preocupado com o que pode acontecer com a indústria brasileira e medidas estão sendo tomadas aí pelo governo federal. Mas o que é que ocorre no norte? O que era uma ameaça e no nordeste? O que era uma ameaça virou uma oportunidade. A exclusão, a condição de consumidor e de cidadão de uma parcela importante da nossa população fazia com que a nossa economia não crescesse a taxas semelhantes à taxa nacional. Quer dizer, o mercado não está lá. O mercado não estava lá. Nós não tínhamos também vocação exportadora na economia de muitos estados. Então terminava que a economia travava. Apesar do privilégio da posição geográfica. Né? Apesar do privilégio que dá uma grande condição para a nossa logística. O que é que ocorre? Na medida em que o Brasil retoma um crescimento e a gente vê esse crescimento também se dar com a participação da demanda interna, do mercado consumidor local, com geração de emprego, com a ascensão da renda do brasileiro e da brasileira, isso impulsiona fortemente a economia do Nordeste como um todo. E Pernambuco, mais do que a demanda, vem também os investimentos em infraestrutura, a infraestrutura da logística para fazer a distribuição no Nordeste. E aí vem ferrovia, transposição, porto de Suape com grande investimento, investimentos públicos como o da Petrobras, numa refinaria, numa planta petroquímica, e tudo isso é acrescido de investimentos de um Estado que fez o dever de casa, que saltou de 5% do que arrecadava para investir e está investindo hoje 18% do que arrecada. A Fiat essa semana anunciou... Isso vai para o Guinness. Vai para o Guinness, é o maior número entre os balanços brasileiros de 2010. A Fiat anunciou essa semana um aumento da Exatamente. aplicação. Aí nós fomos focar naquilo que está acontecendo na indústria brasileira. Por exemplo, petróleo, gás e offshore. A gente sabe que com pré-sal, com o aumento da produção, vai muito. Então, nós fomos lá, nós vamos buscar estaleiros de navio, já tem um funcionando, o outro começa daqui a 15 dias a sua construção, tem mais 2 que devemos ter. Aí vamos ter, a partir daí, a petroquímica, que se liga com a retomada da indústria têxtil, que apoia a nossa indústria de confecção, ou seja, adensar essas cadeias produtivas. Aí vem automóvel. O brasileiro comprando mais carro, as montadoras têm que ampliar ou fazer novas fábricas. Aí acertamos com a Fiat a construção de uma planta que agora vai ser aumentada. Ela anunciou o investimento de 3, pulou para 4, geração de emprego que seria de 2.500, passamos para 4.500 geração direta, atraindo os sistemistas. Tecnologia de informação, que é uma vocação nossa.
Nós estamos atraindo investimentos. Hoje o nosso Porto Digital faturou R$1 bilhão na produção de software. Vamos buscar também os serviços de call center para empregar a nossa juventude, o primeiro emprego, pagar a universidade. Isso que eu queria perguntar, o jovem do interior de Pernambuco, lá daquela zona tradicionalmente de pobreza, de miséria, esse jovem está chegando no mercado de trabalho nessas áreas? Ainda não. Tá, sim, porque eu acho que as grandes obras que estão sendo tocadas e investimentos que estão indo para o interior também, porque todo o processo civilizatório brasileiro e do Nordeste também foi litorâneo. Agora nós estamos tendo uma interiorização. Uma interiorização monitorada, né? Monitorada, induzida também. Hoje nós damos mais redução tributária para quem vai para o interior, já temos universidades, nós temos um programa de ensino na escola de nível médio, de ensino integral, que levamos para o interior. Essas escolas de ensino integral é uma mudança na vida da juventude. A juventude, um jovem passar o dia inteiro na escola, ter 3 refeições, ter acesso a laboratórios não só de informática, mas de física, de química, de matemática. Essas nossas escolas já bateram a meta de 2021 do Plano de Desenvolvimento da Educação do Brasil, de 2021. Ou seja, nós queremos chegar em 2013, quando tem IDEB, entre as 3 maiores notas na escola pública do Brasil. Então, tudo isso vai preparando nossos recursos humanos para ocupar essas vagas. Tanto é que o desemprego caiu. E atraiu os investimentos. E atraiu os investimentos. Governador, quais são as metas que o senhor ainda não atingiu? Quer dizer, os maiores desafios e as maiores dificuldades que o senhor tem? Nós temos uma grande dificuldade nessa área de segurança pública. Nós tínhamos números muito duros. Fizemos um programa chamado Pacto pela Vida, reduzimos só na cidade do Recife 40% o nível de homicídio, mas temos que reduzir mais e mais. E duro jogo. Os bandidos nos presídios ainda comandam o crime. Um duro jogo dando melhores condições. Agora vou inaugurar agora em dezembro um presídio no regime de parceria público-privada, que vai dar condição de governança do Estado às cadeias públicas, como deve ser, separando por tipo penal, por idade, uma forma... Aquele presídio lá, Ramon Gomes, não era isso? O Aníbal Bruno, muito duro. Era um lixo aquele presídio. Continua muito ruim. Nós fizemos agora, estamos terminando uma obra que dividimos ele em 3, para poder ter a governança desse, que é ao lado de um presídio no Rio Grande do Sul, um dos piores do Brasil. Agora, as ações estão sendo feitas. E qual é o grave problema hoje da segurança pública? Porque tem uma coisa que é violência, outra é a sensação de segurança. Nós melhoramos muito a segurança do cidadão, mas tem muito o que fazer. Mas hoje o ponto é o crack, é a questão da droga. O tráfico está lá de corpo inteiro. O tráfico desorganizado, quer dizer, pulverizado, o microtráfico que gera a dependência de muitos jovens, de crianças, que para alimentar o seu vício vão fazer pequenos furtos. E muitas vezes, quando não conseguem pagar a droga que consumiram, são assassinados para que o mercado do tráfico mantenha a adimplência. Mas, governador, o crime organizado também está lá, instalado. Não, menos e até dentro dos presídios. Não, muito menos do que se imagina e do que temos em outras realidades no Brasil. Na verdade, num determinado momento, houve uma migração para fora dos presídios do sul e centro-sul do país, para presídios mais desorganizados no Nordeste. Nós identificamos, era assim, sistemas, o crime organizado fazia a transferência da mulher do preso, por exemplo, para uma capital do Nordeste. Depois peticionava a sua transferência para essa cadeia mais vulnerável, em função da família do preso estar ali. O juiz, sem saber, dava ali e estava transferindo um preso perigosíssimo, que devia estar numa cadeia muito mais segura. Nós retiramos 74 presos para o sistema público federal, que estava organizando exatamente esse tipo de ação no nosso presídio. Agora, governador, uma pesquisa do CNI-IBOP, divulgada na quarta-feira, sobre a avaliação do governo Dilma pela população brasileira, pinçou dali 3 áreas que a desaprovação dos brasileiros cresceu no governo Dilma. Até agora, segurança, saúde e transportes. Saúde em Pernambuco. Saúde em Pernambuco é uma tarefa muito árdua, que eu abracei como
uma prioridade número 1 desde o primeiro governo. Construímos 3 hospitais novos para desconcentrar. Há 40 anos que nos fazia um hospital de urgência e emergência na nossa capital. Fizemos obras em todos os 6 hospitais que são administrados pelo Estado, da velha rede do INAMPS, inclusive do Hospital da Restauração, onde construímos uma nova emergência. Fizemos uma rede de 14 UPAs para um déficit de 5 milhões de consultas que tínhamos. Credenciamos serviços nos hospitais da rede filantrópica, pagando 100% a mais do que o SUS paga, porque eles tinham abandonado o SUS, porque não conseguiam prestar o serviço com a tabela SUS, de maneira que nós melhoramos muito a atenção à saúde intermediária, já que a ação básica... Agora, o que é que falta? Faltam médicos no Nordeste, nós temos carência, sobretudo no interior, de médicos, e aí temos que abrir universidades, isso vai estar resolvido daqui a 10 anos, porque para formar um médico leva 10 anos, e falta o dinheiro também federal, melhoria da tabela SUS. Saltamos, Jamir, de 10% da receita corrente líquida em saúde para 18%. Não tem, por mais que você melhore a qualidade do gasto na saúde, saúde não é barato. Saúde é algo caro, remédios são caros, cada vez mais caro. Os exames são caros, esses acidentes de motocicleta viraram uma epidemia. É um negócio seríssimo. Mas a maior queixa no Brasil em relação à saúde pública é o primeiro atendimento. É o momento em que o doente, o paciente chega no hospital. Aí é que o problema é grave. Grave. E nós montamos uma rede não só de SAMU, mas com um bombeiro, porque a forma de atender, você salva a vida e termina custando menos o atendimento. Não só do ponto de vista de salvar uma vida, mas também do ponto de vista do tratamento. Governador, eu morei em Recife em 1990. E eu era repórter da Rede Globo lá e cobria o interior do Nordeste. E eu me lembro muito bem que assim, um dos elementos que contribuíam de maneira objetiva para aquele estado de coisas era, primeiro, o controle político de meios essenciais e de produtos essenciais como o carro, da água, a distribuição de alimentos, essa coisa toda. E a privação de meios para que as pessoas superassem a condição de pobreza absoluta também era um imperativo da política. Né? Hoje a gente pega as estatísticas e a gente vê um estado robusto, uma economia robusta, um PIB per capita que é o 10º do país, essa coisa toda. Mas existe ainda um legado muito ruim desse tempo. O analfabetismo, que ainda é o penúltimo ou antepenúltimo do país, mortalidade infantil, que também acho que Pernambuco é o 25º estado ainda, não é isso? Não. Já melhorou esses indicadores? Então quer dizer que já pouco. começa a haver uma resposta nas estatísticas para essa mudança. O que foi que mudou? Existe o caminhão-pipa ainda? Na verdade, nós temos uma realidade muito desigual no Nordeste, né? O Brasil é desigual? Mas o Nordeste também é muito desigual. Se você olhar para dentro de um estado nordestino, você vai ver uma grande concentração espacial de riqueza e uma concentração também entre as pessoas. Nós estamos marcados pela Casa Grande e a Senzala, da atividade canavieira, essas marcas de uma escravidão que estiveram lá presente na nossa cena, estão lá. Não se resolve isso com discurso ou com decreto. É um processo histórico, investimento em educação, a geração de alternativa. E uma das formas mais cruéis de dominação do nordestino era, no semiárido, ter o controle da água. Você tem 22 milhões de pessoas morando numa região desértica. Quem tinha o controle da água tinha o controle da vida. 22 milhões hoje? 22 milhões de brasileiros no semiárido. Então, as obras de abastecimento d'água que estamos fazendo, nós libertamos a região metropolitana do Recife. Eu levei um jornalista de uma prestigiada revista brasileira para ver no Recife, no alto do Recife, um cidadão vendendo lata d'água a muitas mães que iam buscar a lata d'água em 2007. Nós fizemos a maior obra de recursos hídricos do Nordeste brasileiro, que foi a barragem de Pirapama, o sistema adutor de Pirapama, que já inaugurei a primeira, a segunda e vou inaugurar a terceira fase agora com a presidenta Dilma, para pôr fim ao racionamento da região metropolitana. E no interior, estamos fazendo 67 cidades de abastecimento d'água universalizado
e a obra fundamental da transposição do Rio São Francisco, que vai permitir a gente legar água a 67 cidades. Mas a partir de quando a transposição das águas? Transposição a partir de 14 tem água. Já tem? Tem. Uma primeira fase, né? Vai ter água, eu estou falando água para colocar à disposição dessas 67 cidades do agreste pernambucano. Sim. Muito bem, o Canal Livre vai fazer mais uma parada. A gente volta daqui a pouco com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Até já. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos. Governador, Copa 2014, como é que está o estádio, como é que está Recife? Recife está se preparando para a Copa e se preparando também para que a Copa deixe para a sociedade um legado, não só um legado da divulgação do destino turístico, da nossa cultura, da nossa culinária, do nosso artesanato, mas também para a mobilidade, que é uma questão muito séria nesse país. A região metropolitana do Recife está recebendo a cada ano 60 mil carros. Então nós temos que fazer uma aposta no transporte público, temos que fazer um debate no Brasil sobre a cunha tributária que tem sobre uma passagem. 50% da passagem é tributo. Tem mais tributo na passagem do ônibus do que na passagem do avião. Ou seja, está claro que tem alguma coisa errada e que nós precisamos discutir isso. Vamos fazer 100 quilômetros em corredores de transporte público. Para ter uma ideia, Bogotá, o Transmilênio tem 84 quilômetros. Nós vamos ter até 100 quilômetros de transporte por corredor rápido de trem, com integração, com o metrô que está se expandindo. Esse é um legado importante. A arena onde vão ocorrer os jogos, ela está sendo construída ainda. A noite passada passei por lá, estava em plena obra. Nós vamos estar com ela pronta em dezembro. Em torno dela vai surgir uma nova centralidade urbana da região metropolitana. E nós estamos muito animados. E muita coisa fica, né? Muita coisa fica para a sociedade. Essa arena, por exemplo, vai ser palco para grandes apresentações artísticas. Nós entramos no roteiro do Carnaval. O frevo leva algum nisso aí? Leva alguma vantagem? Leva, né? Porque quem for ver o jogo vai dançar um frevo no Recife, em Olinda, vai ver o artesanato do nosso interior. Ou seja, a experiência aponta de que quem foi sede da Copa aumenta 30% fixo o fluxo de turista que tinha antes da Copa. E o Carnaval vai levar vantagem, então, nisso. O Carnaval vai levar vantagem. O Carnaval que a Band transmite. O Carnaval que a Band transmite. Que a Band botou para o Brasil ver. Aliás, tem uma curiosidade naquele Carnaval, me perdoe, que é o seguinte: o frevo conseguiu sobreviver a esse massacre do forró de Fortaleza, da música brega. Bom, eu não gosto, sinceramente, mas o frevo sobreviveu no Carnaval de Pernambuco. Como que foi isso? Uma resistência extraordinária, cultural fabulosa. Pra você ter uma ideia, nós chegamos ao ponto de termos ativos só 12 maracatus. 12. Hoje, como reverteu a curva, nós temos mais de 120 maracatus vivos. Nós temos na periferia do Grande Recife, em Olinda, em Recife mesmo, bairros que se revelam grandes mestres da música. O maestro forró, o Spock, é uma nova geração de compositores e de músicos renovando o frevo. A própria geração Mangue Beat, pelo grande Chico Sainz, que morreu muito cedo, que misturou ritmos e tem aí um legado de muitas pessoas. Ou seja, houve uma resistência e uma renovação, uma nova geração com grandes talentos que fez com que essa nova geração se encantasse novamente por esse ritmo que se renovou. A força da cultura mesmo. Governador, voltando a falar de política, né, que também
propunha um certo carnaval, dependendo do ponto de vista, né? Os partidos políticos brasileiros, na verdade, eles são carnavalizados, se considerar até os teóricos da carnavalização. A gente não sabe muito bem... Carnavalização. Exatamente. A gente não sabe muito bem onde está uma ideia, onde está outra, qual é o conflito ideológico ali. Geralmente se vê aquele famoso casamento, né, de cobra d'água com jacaré nas campanhas eleitorais. Quer dizer, não há muita coerência. E nessa contradição toda, nesse clima, né, tão assim, apimentado dos partidos políticos, surgiu o partido criado aqui pelo prefeito Kassab, um partido que cresceu muito mais do que se imaginava, pelo menos a imprensa foi se assustando com aquilo. E o senhor e o Kassab têm aí entendimentos muito próximos a respeito de planos políticos. Eu queria saber como é que o senhor vê o futuro do PSB e do PSD. Na verdade, o Kassab foi se aproximando de alguns partidos que são da base do governo Dilma, a partir de uma realidade de fato que foi o resultado da eleição de 2010. E muitos partidos com que ele tinha relação. Nós fomos parlamentares juntos, tínhamos uma boa relação pessoal. O que é que acontece? A criação do PSD virou a janela, de fato, da reforma política. Isso. Né? Então, muitos que estavam mal colocados nos seus partidos, porque houve mudança do quadro político brasileiro. Né? Você veja, o PSDB mesmo não teria existido se houvesse as regras que tem hoje, que as pessoas não podem sair do seu partido. Porque o PSDB veio todo do PMDB, uma facção que estava desgostosa com a condição do PSDB. Muitas pessoas que saíram do MDB foram para o próprio PT, enfim. O Kassab viu essa oportunidade, né? Ele conhecedor da política no Brasil afora, fez relações enquanto esteve no Congresso Nacional com pessoas que hoje são prefeitos, são governadores, enfim. Ele fez essa cruzada pela criação do PSD e em muitos estados o PSD é formado hoje por políticos que andam juntos nos estados com o nosso pessoal do PSB, em muitos estados. Ou seja, então isso, na verdade, indica como o PSD, nessa eleição municipal, não terá tempo de televisão, né, que o PSB vai estar junto, dando tempo de televisão em muitos estados. Em alguns estados, o PSD apoiando candidatos do PSB e em outros apoiando o candidato... E pode também estar plantando nessa eleição municipal uma aliança de maior envergadura para a outra eleição de 2014. Com certeza, uma coisa pode redundar na outra. Não é certo, porque a política não é uma... O senhor certamente estará bem perto disso aí. Não, nós temos clareza de que hoje um partido que tem 42 parlamentares, um partido que está surgindo em 27 estados da federação, ele tem um peso importante na governabilidade para a presidenta Dilma e um peso importante e expressivo para 2014. Eu queria só entender, não é blague, mas queria entender qual é a fundamentação ideológica dessa aliança, governador. Nós fizemos a pergunta aqui para o prefeito Kassab e ficou faltando a resposta, né? Ou pelo menos não Kassab disse que o partido não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. E ficou bravo quando foi chamado de conservador. A questão é que o quadro partidário hoje no Brasil não oferece mesmo nenhuma definição ideológica, não. Eu, antes de terminar o programa, quero perguntar ao governador qual é o sentido do socialismo do PSB. Mas certamente não é um socialismo como era o do avô dele. Eu vou aproveitar e vou dar a resposta. É óbvio que o mundo mudou. O socialismo não é o socialismo do século XIX, do século XX. O que é ser socialista hoje? Ser socialista hoje é enfrentar as desigualdades, é procurar, como gestor, levar a educação de qualidade para o filho dos mais pobres, é você pegar e universalizar o sistema único de saúde, olhando o usuário de saúde, não necessariamente a corporação que está trabalhando na saúde, é você prover uma política de segurança pública que não discrimine, mas pelo contrário, troque a força pela inteligência, faça prevenção social, faça o resgate da cidadania de muitas comunidades que estão... Isso é socialismo, é senso de justiça. Se você tem esse tipo de preocupação de construção de um mundo mais justo, onde se respeita a natureza, onde a gente queira ver as pessoas podendo crescer, se desenvolver, você se aproxima dos valores do socialismo. Agora, o socialismo
hoje cabe defender uma forma de socialismo que se apropie os meios de produção, como a gente lia nos manuais há 30 anos atrás, eu acho que isso está superado pelo tempo e pela história. É uma terceira via. Eu acho que é isso. É social-democracia hoje, né? Na verdade, a social-democracia, como chegou aqui, ela chegou já bem diferente do que deveria ser a social-democracia. A social-democracia no Brasil, com todo respeito ao Fernando Henrique e os outros, a social-democracia no Brasil, ela nasceu sem base social. Ela parece que nasceu de cima para baixo. Né? Nasceu da universidade para as ruas. Né? Muito diferente da Europa, né? Diferente da Europa. Que ela teve uma formação nos sindicatos, Exatamente, nos bairros, nas comunidades. Muito bem, governador Eduardo Campos, nós estamos chegando ao final deste Canal Livre. O senhor tem mais 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de apresentar a quem ficou nos assistindo até essa hora esse momento bonito que vive Pernambuco. O Nordeste normalmente aparecia aqui na mídia nacional como frente de emergência, problema, né, miséria, pobreza. E o Nordeste, na verdade, se apresenta agora como um lugar de oportunidade. Nós não somos parte do problema brasileiro, nós somos parte da solução. Somos a parte que mais cresce do Brasil, estamos recebendo investimentos importantíssimos, estamos cuidando da educação, estamos animados com o futuro do Brasil, claro que preocupados com esse momento que vive o mundo, mas entendendo que o Brasil precisa construir uma nova agenda para o futuro, uma agenda consistente, estratégica, que possa unir os bons brasileiros e brasileiras para que a gente, do mesmo jeito que nos unimos pela democracia, pela estabilidade, pela redução dos desequilíbrios sociais, possamos nos unir para esse Brasil ajudar o mundo a ser mais equilibrado, ter mais paz e mais felicidade. Pois bem, o Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença do governador Eduardo Campos no programa. A todos também o nosso muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana. A gente se vê no domingo que vem. Até lá e boa noite.